Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez aqui para falarmos sobre assuntos atuais, relevantes para as nossas vidas, mas dentro da palavra de Deus. Nós louvamos a Deus por sua presença em nossas vidas, pelo seu cuidado, pelo seu agir. E hoje, nós fazemos, como todo sábado, nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. Desta feita não é diferente. Hoje nós estamos trazendo um artigo da revista Visão Missionária, escrito por Fabiane Silva, e ela fala sobre a feminilidade, masculinidade e redes sociais. É um artigo da revista Visão Missionária, segundo trimestre de 2022, e é muito interessante esse tema, Feminilidade, masculinidade e redes sociais. Queridos, não é de hoje nem de ontem que as pessoas elas conquistam seguidores nas redes sociais. As redes sociais, elas têm sido um espaço onde todos compartilham opiniões, inclusive nós. Olha nós aqui, compartilhando opiniões. E sem perceber, nós somos influenciadores e também nós somos influenciados pelas redes sociais. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar? Vamos pedir a Deus que fale aos nossos corações, esteja nos usando e que Deus venha estar abençoando a sua vida, o seu lar, a sua família. Santo Eterno Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado a Deus, seja o teu nome sobre toda a face da terra. Pai Celeste, muito obrigada. Obrigada a Deus pela noite que tu nos deste, pelo teu cuidado, pelo teu agir, por tu nos ter despertado para mais um dia. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, falando, ó Deus, a tua palavra, Senhor, e que em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai, que tu estejas, ó Deus, a nos usar, que não venhamos a falar nada de nós mesmos, mas unicamente usados por ti. Abençoa, Senhor, a cada família. Toma, ó Deus, a cada um nas tuas santas mãos, ó Senhor, aonde a tua palavra está adentrando nesse instante. Senhor, conforta, ó Pai, sustenta, fortalece, ó Deus. Tu sabes, ó Deus, quais são as necessidades, quais são as dificuldades, quais são as petições, quais são os anseios, quais são as angústias que cada lar tem enfrentado e tem passado nesse instante. E nós te pedimos, ó Senhor, que tu estejas, ó Deus, com a tua intervenção divina, sustentando, fortalecendo, ó Deus, renovando o ânimo, o vigor. A tua palavra nos diz que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E são elas, ó Pai, a causa de não sermos consumidos. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Feminilidade, masculinidade e redes sociais, Como nós falamos, nós somos influenciados e nós somos influenciadores, porque as redes sociais, a gente está nela, o dia inteiro, são 24 horas, estamos conectados. Nós vivemos em um mundo onde a internet ela faz parte, facilita nossas vidas e muitas são as pessoas que compartilham suas opiniões nas redes sociais. Então as pessoas do mundo virtual tornou-se crescente, Houve uma explosão de pessoas nas redes sociais, principalmente agora nessa época da pandemia. Nós estamos conectados mesmo, nós ficamos conectados porque as redes sociais facilitaram as nossas vidas, Nós tivemos cultos online, nós tivemos a oportunidade de começarmos esses estudos de sábado e tudo isso surgiu com a pandemia. Então muita gente migrou mesmo para as redes sociais e o número de cristãos que foram para as redes sociais declarar sua fé e suas opiniões através de memes, de vídeos ou de textos foi também significativo. Então a internet ela deu voz a diversas pessoas que influenciam outras pessoas por meio dos conteúdos que publicam. Por meio dos conteúdos que publicam. E aí é impossível, queridos, ficarmos indiferentes às influências das redes sociais. A gente vai ver que as mídias, a gente vê assim,
a influência das mídias em nossas vidas através das tendências da moda, né? A gente vai observar que quando a gente vê um determinado artista usando uma determinada roupa, um corte de cabelo, a tendência é queremos imitar, nós achamos bonito e aí vamos imitar. Então é impossível se tornar indiferente às influências das redes, e que aí a autora coloca aqui que nós passamos a acreditar e a nos alimentar espiritualmente do conteúdo publicado nos perfis, deixando de lado a originalidade da palavra de Deus. E isso é muito perigoso, porque muitos cristãos, muitas pessoas têm deixado de ler a Bíblia, têm deixado de buscar a palavra de Deus, de orar, de estar ali na palavra genuína de Deus, e têm procurado se alimentar apenas com os conteúdos das redes sociais, né? Com os conteúdos que são publicados em perfis, com as mensagens que nós assistimos aí, muitas de pastores, de preletores, evangélicos, e isso tem tomado o lugar, né? Isso tem tomado o lugar da Bíblia, né? Da palavra de Deus em nossas vidas. E aí a autora, ela faz uma pergunta muito interessante. Ela faz uma pergunta muito interessante para mim e para você. Ela diz o seguinte. Ela fala o seguinte: quais são os critérios que você usa para seguir um perfil ou uma pessoa nas redes sociais? Você segue só por seguir? Gostou daquele conteúdo que foi publicado naquele dia, passou a seguir? Quais são os critérios que você usa? Você já foi influenciada de maneira positiva ou negativa por algum influencer digital? Pensa aí um pouquinho. Você já foi influenciado ou influenciada de maneira ou positiva ou negativa por alguma influência digital? Vamos recordar um pouquinho? Quantas vezes a gente não nos questiona com relação a uma passagem bíblica, a uma palavra que foi dita nas redes sociais e acabam ficando em nossas mentes, em nossos corações, e nós reproduzimos sem nem sequer olhar se realmente é aquele conteúdo que a Bíblia diz. Então, muitas vezes, se nós somos influenciados, e somos influenciados tanto de maneira positiva, como também nós somos muitas vezes influenciados de maneiras negativas. E aí, a autora coloca o seguinte aqui pra gente: como não ser levada por ensinamentos contrários à palavra de Deus, até mesmo que esses ensinamentos pareçam coerentes? Como é que a gente vai poder? Pensa aí um pouquinho. Como você pode não ser influenciado por ensinamentos contrários à palavra de Deus? E aí, como é que a gente vai saber se esse ensinamento ele é contrário à palavra de Deus? Como eu posso saber o que a Bíblia diz se eu não tenho o hábito de lê-la? E aí a gente começa muitas vezes, a recitar, né, até versículos bíblicos. Algumas pessoas costumam dizer assim, façam por ti que eu te ajudarei. Assim diz a Bíblia. Eu já vi até crentes falando isso. Mas a Bíblia não diz isso. E aí como é que a gente vai saber se a Bíblia diz isso ou não? Lendo a palavra de Deus, né? E eu creio que esse provérbio popular, ele se originou do versículo bíblico que diz: regozijai-vos e tende bom ânimo, e eu serei contigo. É isso que a Bíblia diz. Se alegre, tenham bom ânimo, renovem suas forças, porque eu estou com vocês. É isso que a palavra de Deus nos diz. Mas a gente vê muita gente boa recitando esse provérbio popular, faça por ti que eu te ajudarei, como se fosse um provérbio bíblico, né? Como se fosse uma palavra bíblica que ainda diz, a Bíblia diz, mas a Bíblia não diz assim. Então, para que a gente possa, queridos, perceber se aquela palavra que está sendo dita, mesmo com toda a convicção do orador, mesmo com toda a convicção do preletor,
mesmo com toda a convicção do influencer que está ali, né, nas redes sociais falando, para você perceber se essa palavra está dentro daquilo que a Bíblia diz. É preciso você conhecer realmente o que a Bíblia diz. Então a palavra de Deus, ela diz assim, em 1 Coríntios, eu costumo dizer que a palavra de Deus tem uma palavra para todas as instâncias das nossas vidas. E não seria diferente agora. E a gente vai ver que Paulo, falando ali à igreja de Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12, nos diz assim: quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Bom, qual o contexto, né, desse versículo? A igreja do Senhor Jesus estava dividida. E não é, isso é natural, né? A gente vê isso nos dias de hoje, a igreja dividida, mas a igreja estava dividida por partidarismo. Alguns diziam-se ser de Paulo, né? Outros diziam ser de Apolo. Paulo estava ali, foi Paulo que levou a palavra de Deus ali à igreja em Corintos, mas Apolo era mais eloquente no seu falar, né? E aí alguns já penderam para o lado de Apolo, aí vinha Cefas falando, aí outros já penderam para o lado de Cefas. Às vezes não acontece isso dentro da igreja mesmo, assim, você tem mais aproximação ou se identifica mais com um irmão e esse irmão é líder e você acaba seguindo de olhos fechados, né? Você acaba seguindo ali aquele irmão e acaba até entrando em discussões com outros irmãos. Então, a igreja estava nessa discórdia. É isso que Paulo diz, a gente vai ver isso em 1 Coríntios, do 11 ao 15, que a palavra de Deus nos diz assim: porque a respeito de vós, meus irmãos, me foi comunicado pela família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Olha a preocupação de Paulo, né? Havia ali um partidarismo e Paulo diz, queridos, Cristo está dividido, a igreja do Senhor pode estar dividida? Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Eu fui crucificado por acaso por vocês? Fui eu que fui para a cruz? Por acaso vocês foram batizados no meu nome, né? Paulo diz, olha, no nome de Paulo, foi assim que vocês foram batizados? Não! Quem morreu na cruz foi Cristo. Quem foi crucificado foi o Senhor Jesus. E por mais que os influencers, que as pessoas que estão ali nas redes sociais sejam pessoas queridas e amadas por cada um de vocês, nós precisamos compreender, irmãos, queridos, que quem morreu na cruz em nosso lugar não foi aquela pessoa, foi o Senhor Jesus. Quem morreu na cruz para que eu e você tivéssemos a vida eterna foi o Senhor Jesus. Então Paulo deixa claro ali em Coríntios que havia falta de união entre os membros daquela igreja, naquela mesma cidade. E Paulo fala aí de algumas crenças e algumas práticas pagãs começaram a influenciar a maneira como os irmãos ali na igreja de Coríntios passaram a observar os princípios e as ordenanças do Evangelho. E a gente vai ver isso em 1 Coríntios, né, capítulo 6, de 1 a 8, o 10, do 20 ao 22, o 11, do 18 ao 22, a gente vai ver que Paulo está falando a respeito desse assunto.
Então ele escreveu para ajudar a igreja de Corinto com suas dúvidas e seus problemas, e assim fortalecer os conversos que estavam com dificuldade de abandonar algumas práticas e algumas crenças antigas. E às vezes acontece isso. E às vezes muitos líderes, por quererem uma igreja cheia, por quererem um número grande de seguidores nas redes sociais, acabam deixando a palavra de Deus, a originalidade da palavra de Deus, e acabam sendo permissivos em muitas coisas para poder assim agregar mais pessoas dentro da igreja. Então Paulo ele escreve ali a Coríntios para ajudar aquela igreja a sanar suas dúvidas e seus problemas, e também a fortalecer as pessoas que aceitaram a Jesus, que eram novos conversos, a abandonar suas crenças e práticas antigas e realmente se firmar no Evangelho. E aí, queridos, a gente vai ver o seguinte: como nós falamos, a palavra de Deus, ela tem uma palavra para todas as instâncias das nossas vidas. E esse tópico aqui, ele é muito interessante, né? Ele fala sobre a verdade palavra, essa verdade palavra que precisa estar em nossos corações e em nossas vidas. E para que isso aconteça, nós precisamos o quê? Conhecer. Então, hoje em dia, há uma distorção muito grande do que é ser homem, do que é ser mulher. A forma como isso é apresentado a nós é muito sutil. E ela vem falando aos nossos ouvidos aos pouquinhos. E quando a gente menos percebe, nós nos tornamos, essa forma se torna uma absoluta verdade em nossas vidas. E a opinião ela acaba impactando assim as nossas vidas. Então, o papel do homem e da mulher, com o propósito designado pelo Criador, ganha uma adaptação terrena e desvia-se da verdade do que a Bíblia diz. Nós estamos no mês da família. Estamos em uma campanha de 31 dias de oração pela família, e é justamente isso, né? O tema da nossa campanha é Família, Criação de Deus. Nós falamos que a família nasce no coração de Deus, ela nasceu no coração de Deus. Deus tinha um propósito todo especial pela família, e Ele criou o homem e a mulher, né? Nós já falamos aqui anteriormente, Deus, Ele faz com o mesmo DNA, com as mesmas partículas, porque Ele tira a mulher da costela do homem, para que haja assim uma igualdade, para não dizer que esse material foi melhor e esse aqui foi inferior. O barro que pegou foi um barro mais estragado, danificado, e esse aqui é um barro de primeira qualidade. Não, quando Deus fez o homem, né? A Bíblia diz que Deus, Ele moldou, né? Ele moldou com as suas próprias mãos ao homem e deu a ele o fôlego da vida. Mas a mulher, ela foi tirada, né, da costela de Adão. Para quê? Para que houvesse igualdade em toda a obra que Deus fez. Para que houvesse fosse feito com o mesmo material, com a mesma partícula, com o mesmo DNA, tudo igual, né? A gente vai ver que quando a gente é filho, parente de alguém, e a gente vai fazer um exame, né? Alguns falam assim, até vai fazer um teste de DNA para ver se é daquela família, né? Para ver se o pai realmente é pai. A gente vê muito isso aí na televisão, a questão dos testes de DNA para a comprovação ou não da paternidade. E isso por quê? Porque nasceu daquela mulher, foi fruto daquele pai, foi fruto daquela mãe, então o DNA está ali no corpo. Deus fez assim, irmãos, Deus é muito perfeito. Deus é perfeito em todas as coisas. Então, quando Deus fez o homem com um papel. Deus deu uma responsabilidade ao homem e também deu uma responsabilidade à mulher.
E nós temos sido muitas vezes influenciados com relação ao papel do homem e da mulher na sociedade. Eu louvo a Deus pelas conquistas que nós tivemos. E como Deus é perfeito, Jesus foi o primeiro a buscar os direitos da mulher. A gente vai ver que Jesus aparece primeiro a uma mulher, né? E Jesus, ele faz com que essa mulher anuncie. A gente vai ver Jesus quebrando paradigmas. E o nosso Deus, ele quebrou esses paradigmas. E nós louvamos a Deus pelas conquistas que nós mulheres tivemos. Estamos no século 21, né? E são N as conquistas. Mas também com essas conquistas vieram algumas responsabilidades extras para nós mulheres. E nós deixamos muitas vezes nosso papel primordial de ser ajudadora, de ser colaboradora. E acabamos esquecendo da nossa função no lar, do nosso papel no lar. E muitas vezes nós delegamos a criação dos nossos filhos às babás eletrônicas, nós delegamos a criação dos nossos filhos a outras pessoas, porque nós não temos tempo para a nossa família, nós não temos tempo para o nosso esposo, nós não temos tempo para a nossa esposa, nós não temos tempo para os nossos filhos. Então, E isso tem sido incentivado, a gente vai ver que isso tem sido incentivado na sociedade. Assim também como a questão da feminilidade. A mulher, ela tem uma característica diferente do homem. E Deus fez tudo tão perfeito, com tanto cuidado, com tanto amor e carinho. E muitas vezes nós somos influenciados pela mídia. Então a palavra de Deus nos diz assim, queridos, é o que a palavra de Deus nos diz. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. E se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Por isso é que o mundo vos odeia. Então, quem disse isso? Senhor Jesus. E aí a gente vai ver o seguinte, queridos. Se as pessoas mataram a Jesus, crucificaram a Jesus, e qual foi o pecado? Esses dias falando para alguém, falei assim, irmão, qual foi o pecado que Jesus fez? Qual foi a maldade que Jesus fez para ser crucificado na cruz do Calvário? Jesus, ele pregou, ele ressuscitou mortos, ele deu vida, né, às pessoas que estavam mortas, deu condição de vida às pessoas que estavam mortas espiritualmente falando. Jesus restaurou a saúde de muita gente e Jesus anunciou a palavra de Deus. Esse foi o pecado de Jesus. E Jesus foi odiado a tal ponto de levarem Jesus à cruz do Calvário. Por Jesus defender a verdade, a primazia da verdade. Então eu e você, nós precisamos estar conscientes do que temos consumido, dos conteúdos que nós estamos ouvindo. Nós precisamos filtrar esses conteúdos ao padrão a ser seguido, que é a palavra de Deus. E Jesus nos diz que Ele é a verdade. E quando Ele nos diz isso, Ele não apenas quer dizer que Ele é verdadeiro, mas que Ele diz que o que Ele diz é verdadeiro, que o que Ele fala é real, mas sim que o seu caráter, Ele revela o próprio coração de Deus. Ou seja, não há verdade e direcionamento em outro lugar que não seja no Senhor Jesus. E aí, porque a autora diz isso? Porque muitas pessoas têm flexibilizado a palavra de Deus e o que creem, a fé que professam, por conta de perseguições, por conta de agregar mais pessoas em suas igrejas, de ter mais seguidores, acabam deixando a palavra genuína do Senhor Jesus e acabam sendo permissivas para serem politicamente corretas. Então, queridos,
nós precisamos entender que algumas pessoas não irão estar satisfeitas com o que nós falamos, porque nós falamos a verdade, a palavra de Deus. E precisamos professar a nossa fé e não deixar de ler a Bíblia e de falar daquilo que a Bíblia diz. A palavra de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela permanece eternamente. E nós não podemos flexibilizar essa palavra em virtude de alcançar mais números de pessoas em nossas igrejas, mais números de seguidores. E aí a autora diz assim, que muitos estão abandonando a palavra de Deus e adotando um estilo de vida contrário ao propósito das Escrituras, ao propósito da palavra de Deus. A palavra de Deus, queridos, ela nos diz assim: eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a minha glória, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Então, através da sua palavra, Deus nos mostra claramente os padrões do que é certo, do que é errado. Ele diz, olha, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. E meu nome, eu não dou a glória do meu nome, não vou dar a outra pessoa, a outro ser, a qualquer outra imagem. O meu louvor, não vou dar a outras pessoas. E às vezes nós estamos direcionando a adoração que deveríamos dar a Deus a homens. Há homens que são falhos como eu e você. Há homens que são imperfeitos como eu e você. Eu não sou perfeita, eu sou pecadora, sujeita a falhas, sujeita a erros. Posso estar aqui hoje, né, de pé, mas posso cair a qualquer momento. A Bíblia nos diz, olha, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E nós precisamos ter esse cuidado aonde? Nos fortalecendo na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Então, na palavra de Deus, Deus nos mostra claramente como nós devemos viver essa feminilidade, essa masculinidade, conforme ao que Ele planejou. A gente vai ver que na palavra de Deus, ali em Efésios, nós vamos ir em Gênesis, Deus designando, Deus falando, e a gente vai ver isso em Efésios, novamente, Paulo tem aquele cuidado, olha, vós mulheres, vós homens, e começa a dizer como cada um deve se portar. Vós filhos, olha, vocês que são senhores, vocês que são donos, vocês que são patrões, comecem a tratar as pessoas assim. Então a gente vai ver que na palavra de Deus, a palavra de Deus ela é um manual, querido, para as nossas vidas. A palavra de Deus, na palavra de Deus nós encontramos uma palavra para todos os instantes, para todos os momentos das nossas vidas. E comprometer a verdade de Deus significa colocar a opinião de homens acima da opinião de Deus, acima do desejo de Deus para as nossas vidas. E é por isso que muitos lares têm estado destruídos, muitas famílias têm sido destruídas, porque abandonaram a palavra de Deus e passaram a viver do eu acho, passaram a seguir homens, passaram a adorar homens, passaram a dar o louvor que deveria ser dado a Deus a homens e esqueceram-se de Deus. Então, nos últimos tempos, nós como cristãos, nós seremos cada vez mais testados em nossos posicionamentos. Nós seremos cada vez mais testados para vivermos conforme a sociedade, que está cada vez mais perversa, mais promíscua. E nós precisamos, queridos, nós precisamos nos enraizar na palavra de Deus, nos firmarmos na palavra de Deus, para assim vivermos bem. E aí a autora fala aqui, os influencers e a verdade. Os influencers e a verdade. O que é que isso tem a ver para as nossas vidas? Como esses influencers nos influenciam? Por que nós precisamos
de influências nas mídias? Porque nós o seguimos. Nós devemos confiar plenamente no que essas pessoas falam por serem cristãos? Não. A palavra de Deus nos diz, queridos, que nós devemos provar os espíritos para ver se esses espíritos provêm de Deus. E nós precisamos provar, e para provarmos esses espíritos, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. E aí a autora segue fazendo outros questionamentos. Nós devemos deixar de seguir os perfis das pessoas que se dizem cristãos? A resposta também é não. A gente pode continuar seguindo, né? No entanto, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter uma visão crítica em relação aos conteúdos que nós estamos recebendo. Nós recebemos muitos conteúdos pelas mídias sociais. Nós precisamos ter uma visão crítica desses conteúdos. É necessário nós observarmos, nós lermos, nós ouvirmos com olhos espirituais. É preciso nós provarmos, nós analisarmos aquilo que nós estamos ouvindo e ver se realmente isso condiz com a palavra de Deus. Porque às vezes o que nós estamos ouvindo, queridos, agrada aos nossos ouvidos e aos nossos corações. É como favo de mel à boca. A Bíblia diz que a mentira, né? Ela é como favo de mel à boca. Então, muitas vezes, as palavras que nós ouvimos, elas agradam aos nossos corações. Mas a pergunta que eu e você precisamos fazer é: essa palavra tem agradado a Deus? É isso que a Bíblia diz? Ela vai de encontro ao que a Bíblia diz? É necessário, a autora coloca aqui que é necessário sempre fazer a seguinte pergunta: os conteúdos dessa pessoa, que essas pessoas estão pregando, a verdade, ou esse conteúdo está sendo distorcido? Pode ser distorcido esse conteúdo? Pode. Olha o que Satanás fez com Jesus. Quando Jesus estava no deserto, a Bíblia nos diz que Jesus estava com fome, né? Ele estava ali com sede e com fome. E Satanás, quando ele foi tentar Jesus, ele utilizou de outra coisa que não fosse a palavra de Deus? Não. Ele utilizou a palavra de Deus. Olha, a Bíblia diz, olha, transforma essa pedra em pães. Você pode transformar essa pedra em pães e você pode comer esses pães. Olha, a Bíblia diz que você pode se jogar dali porque os anjos, né? A gente vai ver que no Salmo 91 fala que aos anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem, para que te protejam. Então os anjos vão te amparar. A Bíblia diz. E aí a gente vai ver que Jesus Cristo, ele rebateu as palavras de Satanás, que usou a Bíblia, mas usou de forma enganosa, distorcendo aquilo que a Bíblia diz. E isso vem, queridos, desde o Éden. A gente vai ver que a serpente, quando ela tenta Eva e tenta Adão, ela lança a palavra. Ela diz: não foi assim que Deus disse? Deus não disse assim? Então, muitas vezes, nós precisamos questionar, e aí esse questionamento que nós precisamos fazer é: a palavra de Deus que está sendo pregada nas redes sociais, nos perfis que nós estamos seguindo, essa palavra, ela tem sido genuína? Ou ela tem sido uma palavra distorcida? Então nós precisamos ter cuidado para nós não criarmos deuses e ídolos em nossos corações, adorando a homens, né, mascarados de influencers digitais, influencers de Jesus, né? A autora coloca aqui, influencers de Jesus. E aí ela fala o seguinte, que certa vez uma missionária, ela havia sido enviada à Índia, e aí ela foi à igreja, né, ao retornar da Índia, ela foi à igreja da autora do estudo, né? Ela foi à igreja aí de Fabiane, e ela diz o seguinte, que ela apresentou à igreja um teste que os indianos fazem para saber se uma
pashmina, né? É um tecido de lã que era usado para confeccionar o cachecol, se essa pashmina era verdadeira ou não. E aí, como é que eles faziam o teste? Ela pegou, retirou a aliança de ouro do dedo e inseriu a ponta do chale dela naquela aliança. E aí ela pegou pelo outro lado e puxou de vez o tecido, né? E o tecido ele passou todinho, o chale passou todinho suavemente pela aliança, sem enroscar na aliança. E aí ela diz o seguinte, que era esse o teste que os indianos fazem para saber se o tecido é verdadeiro ou não. Se o tecido for verdadeiro, ele passa suave pela aliança, ele não enrosca. Mas se ele for falso, ele vai enroscar, ele vai esbarrar em algum momento dentro do anel. Então, se esse teste ele é interessante e é um recurso para demonstrar se de fato aquele tecido, aquela pashmina é verdadeira ou não. E nós precisamos fazer isso, queridos, com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos convida a provarmos, a analisarmos se aquilo ali que está sendo dito é verdade. A palavra de Deus nos convida a prestarmos ao Senhor um culto racional. Um culto racional. Então, o que é verdade? A autora coloca aqui, né? Ela faz esse questionamento. O que é verdade? Então, como se aprende a reconhecer essa verdade? A verdade, queridos, é o que está de acordo com o padrão original. Verdade é isso. É aquilo que está de acordo com o padrão original, né? Ou é o original, ou é o original. A gente vai ver que quando a gente tira uma xerox e a gente autentica, a pessoa que autentica aquela xerox, ela tem duas formas de autenticação. E eu não tinha atentado para essas formas de autenticação. Eu só vinha atentar quando eu enviei uma correspondência para o Ministério das Comunicações e essa correspondência foi devolvida porque o Ministério disse que eu havia autenticado os documentos como semelhança, não por originalidade. Não dizendo que aquele documento era igual ao documento original, mas era semelhante ao documento original. Então nós precisamos ter cuidado se aquilo que está sendo dito para nós, se aquilo que nós estamos ouvindo nas redes sociais é igual ao original, ao padrão de Deus, ou apenas semelhante. A diferença é sutil, queridos. A diferença é sutil, mas ela é de grande importância. Semelhante é algo parecido. E igual, original, é algo igual ao original, ao padrão, é idêntico. Não há diferença do original. Então nós precisamos ter cuidado com a palavra que nós estamos ouvindo. Então, como se aprende a reconhecer essa verdade? Como se aprende a reconhecer a verdade? Da mesma forma que as pessoas se preparam para identificar uma fraude. É estudando. Se estuda. Olha, quando se vai se identificar uma nota falsa, para saber se uma nota falsa, se uma nota é verdadeira ou falsa, é preciso fazer o quê? Conhecer a fundo a nota verdadeira. É preciso estudo, queridos. É preciso estudo, porque as falsificações hoje em dia, elas estão cada vez melhores. Então é preciso estudar. Então, para se saber uma verdade, é preciso buscar saber essa verdade. Ao estudar a Bíblia, nós ficamos ligados ao que está registrado na palavra de Deus. E quando ouvimos algo que distorce daquilo que nós já conhecemos, que nós lemos, que nós estudamos, dói aos nossos ouvidos, incomoda. A gente percebe que aquilo ali não condiz com a palavra de Deus, não condiz com o original. Então, a autora coloca aqui, vamos ficar ligadas, porque quando o impostor aparece,
Logo, ele é percebido pelos seus ensinos. Nós vamos perceber isso pelo que aquele impostor lhe fala, se ele está falando dentro da verdade ou não. Por isso, nós precisamos estar atenta. Investigue tudo que você vê, tudo que você ouve. Examine para saber se é verdade. Como você pode saber se eu estou falando da palavra de Deus, dentro da palavra de Deus, se você não lê a palavra, se você não estuda a palavra? Nós vamos ficar à mercê. Olha, Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Paulo Freire, falando sobre a pedagogia, né, ele fala sobre uma pedagogia libertadora, uma pedagogia que dá liberdade, que coloca você como um ser político, como um ser ativo na sociedade. Queridos, o conhecimento liberta. O conhecimento liberta. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Deus nos convida a prestarmos um culto racional, um culto com conhecimento, com entendimento. É isso que a palavra de Deus nos convida. Então nós precisamos conhecer a palavra genuína do Senhor Jesus. E nós vamos conhecer isso como lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus. Não há outra forma de conhecer as Escrituras se não for através do estudo e da leitura das Escrituras. E nós precisamos fazer isso. Então, a palavra de Deus nos diz assim: se vós permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Olha o que Jesus Cristo diz, né? Ele fala que ele é a videira verdadeira e o Pai dele, o Senhor, Deus, é o lavrador. E aí ele diz o seguinte: se vocês permanecerem ligados em mim, as minhas palavras permanecerem ligadas em vocês, nos corações de vocês, na vida de vocês, vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Então, a autora coloca aqui alguns pontos que eu e você precisamos lembrar. Não entregue a responsabilidade do seu crescimento e maturidade espiritual a outras pessoas. Assuma a responsabilidade de ler a Bíblia, de orar, de buscar a palavra de Deus. Então, busque a palavra de Deus como a luz para conduzir as suas decisões e os seus passos. E aí ela coloca outro lembrete. Paute, né? Paute seus tweets, seus feeds e posts no amor de Jesus. Não paute em você ou no seu ego, no que você pensa ou que deixa de pensar. É Jesus e é a sua verdade que deve estar em pauta, não as nossas vidas. Olha o que Paulo fez quando estava ali a igreja de Coríntios dividida. Alguns, eu gosto mais de Paulo, eu estou aqui, Paulo diz isso e eu vou seguir pelo que Paulo diz. Não, eu sou de Cefas, não, eu sou de Apolo. Paulo diz, olha, fui eu crucificado por vocês? Fui eu que fui crucificado por vocês? Não, não fui eu. Então nós precisamos compreender, ter essa compreensão que quem deve estar em pauta, quem deve ser o centro das nossas vidas é o Senhor Jesus. Jesus não se entregou na cruz para ser o maior influenciador que existiu. Esses dias eu estava ouvindo aí um flash aí de uma reportagem que dizia que Jesus foi o homem mais sábio, parece, né, que existiu aí. Estavam estudando a respeito de Jesus, que iam estudar a respeito dos conhecimentos de Jesus pela influência que Jesus tinha e tem até hoje. Então, Jesus, queridos, ele não se entregou para ser o maior influenciador que já existiu. Jesus se entregou, Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos vidas, para que o pecador que depositar a sua confiança nele tenha a vida eterna. E aí, Silva nos diz o seguinte: sim, os tempos mudaram muito, mas a palavra de Deus, ela é atual e o padrão para a nossa feminilidade continua igual, não mudou. A palavra de Deus é imutável. O mundo mudou, o mundo evoluiu,
O mundo evoluiu muito, 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 muito. Mas a palavra de Deus, queridos, ela não muda. Então não coloque pessoas em um trono em seu coração. Cuide para que elas não sejam o seu maior exemplo, porque a sua maior inspiração. Porque quando essa pessoa um dia cair, um dia errar, você ficará extremamente decepcionado. Lembre-se de que elas são nossos irmãos em Cristo Jesus. São pessoas de carne e osso como eu e você, sujeitas a erro, sujeitas a pecar tanto eu quanto eu e você. São falhas tanto quanto eu e você. E Jesus não, Jesus foi Ele que levou a cruz por mim e por você. Então que o nosso padrão de vida, que o nosso padrão de santidade, que o nosso proceder seja pautado no Senhor Jesus. E aí, para terminar, meus amores, meus queridos, o que eu deixo para você é o que está em Romanos 12:2, que nos diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, transforme o mundo. Nós podemos transformar o mundo através de quê? Da renovação do nosso entendimento, do conhecimento da palavra de Deus. E assim, quando nós passamos a conhecer essa palavra nos liberta e nós vamos compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana maravilhosa na sua presença. Uma semana de paz, uma semana de alegrias, uma semana de realizações. E que Deus te dê sabedoria dos altos céus para discernir o que está certo, o que está errado dentro do padrão bíblico. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. A cada um de vocês, nosso muito obrigada, e vamos continuar orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes.